É isso aí, pessoal. Esse é o primeiro vídeo da nossa tentativa de canal. A gente quer fazer algumas considerações antes aqui a todos que estão nos assistindo. Eu sou Marcelo Malma, o meu parceiro aí é o Gabriel Lima, e a ideia desse canal surgiu porque a gente conversava muito sobre cinema, e aí um dia a gente teve a ideia, por que a gente não coloca isso no vídeo, né? Então, não temos pretensão nenhuma quanto a as questões mais comuns aí de YouTubers. A gente simplesmente quer conversar, e uma das ideias que a gente teve até, por sinal, é passar uma ideia que isso não é uma crítica. Então a gente não quer ser levado muito a sério, a gente quer apenas conversar. E então esse aí é um vídeo nosso de apresentação, que a gente quer colocar como vídeo primeiro, né? Para a gente falar um pouco do que a gente gosta, do que fez a gente gostar de cinema e o que fez a gente chegar onde a gente está hoje, né? E aí, Gabriel, quer falar alguma coisa também para introduzir o nosso primeiro vídeo aí? Olá, olá. Eu sou o Gabriel Lima, como o Marcelo já me apresentou aí. Se não, apesar de ser o primeiro vídeo, teoricamente que a gente quer que seja a apresentação e que fique marcado como o primeiro vídeo, a gente já gravou alguns, já fizemos alguma dinâmica para ver qual que é. E a dinâmica ela se reproduz aqui, a gente gravando. Eu achava que eu não ia conseguir. Se reproduz aqui aquilo que a gente já vinha conversando antes, eu e Marcelo, por WhatsApp, telefone, mensagens, e temos conhecidos em comum, e fico feliz por isso, porque, sendo bem honesto, assim, o Marcelo ele tem mais traquejo e conhecimento dessa situação de vídeos, gravações, roteiros, filmes. Ele já é uma pessoa já mais ligada a isso. Eu sou uma outra parte que daqui a pouco eu vou falar. Mas eu gostei que a coisa fluiu, então eu fico feliz de poder estar me apresentando aqui. Então, tô contente com essa conversa, sem pretensão, como ele falou, sem pretensão, mas tem uma pretensão mínima, que é, tipo, trocar ideia, né? Que eu Sim. acho que é o que move mais a gente. Eu espero que gostem, porque a gente vai passar para alguém, né? Mas só de já estar acontecendo aqui, só da gente já estar conversando, para mim já é um negócio interessante, já é válido, já é uma experiência diferente, já é uma experiência que vale a pena eu largar minha segunda-feira à noite, planejar meu domingo à noite, pensar nisso, pensar em alguma coisa que a gente possa conversar. Então, estamos aí, estamos junto. É isso aí, para explicar também, a gente de início vai se reunir aí toda segunda, não sabemos quando vai para o ar Falei esses segunda, né? vídeos. Não, mas é isso aí, é importante a Compliquei. galera saber, até porque quando surgirem os vídeos, nós vamos estar vários vídeos com a mesma roupa, então a galera tem que entender que a gente vai gravar vários vídeos ao Troquei de mesmo camiseta tempo. agora. Eu nem troquei, tô com a mesma aqui, mas é devido a isso, a gente vai pegar um formato aí muito comum da galera que gravar vários vídeos ao mesmo tempo e depois a gente edita aí. Mas enfim, nesse primeiro vídeo a gente optou por falar aí as nossas experiências, o que fez a gente agora em 2022 tá resolvendo fazer um canal sobre cinema, e não só apenas sobre cinema, séries em geral, porque a gente identificou que a gente gosta demais de falar disso e conversar e sobre os produtos que saem, sobre entretenimento em geral. E aí nós vamos ambos falar um pouco aí sobre as experiências que tivemos durante a vida, que nos fizeram gostar tanto dessas questões. E o mais bacana é que tanto eu quanto o Gabriel vamos estar conhecendo também de maneira inédita, porque a gente se conhecia de outros rolês, mas nunca chegamos a conversar sobre cinema. Então a novidade vai ser para nós também. Então essa dinâmica vai ser bacana também. Quer começar falando das tuas aí, desde quando você era novo, como é que funcionou, as tuas Sim, primeiras experiências? podemos, podemos. Manda ver. Sim, eu sou um pouco mais velho que o Marcelo. Eu vou falar, eu vou dar uma pequena apresentação só para não ficar totalmente descontextualizado. Eu sou um servidor público, então eu trabalho com outra coisa, totalmente diferente do que eu faço aqui, né, conversando aqui. Nunca vou conversar sobre o que eu faço efetivamente como servidor público, porque realmente não é interessante para esse canal, para essa conversa. Mas é só para deixar bem demarcado por que dá um contraste que eu acho interessante.
o Marcelo ele é bem diferente de mim, né? Assim, nesse aspecto, porque ele faz coisas mais ligadas à arte. Já vi acontecendo, né? Ele já falou que já fez escola de cinema, gostava de coisas ligadas ao roteiro. Ele toca em banda, gosta de banda. Já fui na casa dele, ele tem vários instrumentos. É um cara que é bem voltado para isso, assim. Mas o que nos une ali, e aí é que tá, a gente tem amigos em comum, mas a gente não andava junto, a gente não fazia as coisas junto. Mas o que nos une? Os filmes, as séries, os lançamentos, conversas sobre esse assunto ligado à sétima arte e séries e filmes, desenhos e qualquer coisa que seja nessa produção que se aproxime disso, a gente sempre trocava ideia, sempre no grupo e sempre até que chegou um momento que a gente estava conversando, pô, o famoso audião, né? O podcast, 5 minutos de áudio para explicar um ponto, 5 minutos de áudio para explicar outro ponto no grupo, que tinham outras pessoas também conversando sobre isso. E a gente começou, pô, então vamos transportar isso para outro lugar. A partir do Marcelo, isso, eu receoso, porque nunca trabalhei com isso, tenho um pouco de vergonha, um pouco de timidez, que eu já expliquei para ele, que eu tinha que fazer um teste, né? E que inclusive esse não é o primeiro vídeo gravado, mas é o que vai aparecer primeiro provavelmente. Eu tinha que fazer um teste para saber se ia dar certo ou não. Pelo menos eu não ia me sentir vergonha do que eu estava fazendo. Enfim, dito isso, uma referência que eu gosto de dizer, que é uma referência de filme, que talvez não seja um filme clássico, mas para mim era clássico. Agora é considerado um jovem clássico. Com um nome que eu conheci, que é Curtindo a Vida Doidado. Eu acho que esse foi um dos primeiros filmes que eu realmente gostei de verdade. Que foi assim um filme que para mim tem tudo assim. Ele é divertido, ele tem um motivo, ele tem uma mensagem, que é um filme leve, mas ao mesmo tempo ele tem uma mensagem muito importante que a vida passa e ela passa rápido e que se você não parar para pensar, se você não parar para prestar atenção nesse andamento, como as coisas acontecem, você simplesmente se perde, você perde aquele momento, né? Que você tem que aproveitar a vida, que você tem que curtir a vida doidado de vez em quando. O filme é muito bom, ele tem uma trilha sonora muito boa, atuações muito boas, tem a cena clássica da Ferrari, que todo mundo conhece, e é um filme clássico de Sessão da Tarde. Então, assim, com certeza esse foi um dos primeiros filmes que eu gostei já de muito moleque, né? Porque eu sou da geração de 80, então quando chega na Sessão da Tarde, na década de 90, começo da década de 90, tinha a Sessão da Tarde, tinha esse filme. Outro filme que eu gostei quando eu era mais novo, que eu não entendia todos os subtextos, até porque não dá para entender mesmo, assim, porque tem coisas que elas são meio difíceis até para adulto, né? Precisa de referências. Foi Forrest Gump. Eu me lembro de assistir Forrest Gump no cinema e assim, certo? Eu tô ouvindo. É que deu uma Certo. travadinha, mas tá tudo certo. Tá. Deu uma Tá travadinha. Tá, vamos deu uma seguir, vamos seguir. travadinha. Vamos lá, vamos lá. Forrest Gump. De que ano que é o Forrest Gump? Ele é Forrest 94, Gump, né? 94. 94. Ele é o ganhador de 94. Ele ganhou o Oscar do ano que o Pulp Fiction ganhou de melhor roteiro original, né? Que eu considero o melhor filme do ano é o Pulp Fiction. Eu considero o Pulp Fiction superior ao Forrest Gump. Inclusive, acho é difícil. o Pulp Fiction é difícil, é difícil. É assim, que o Forrest Gump é um filme mais épico e é natural que ele ganhe, é esperado, tem o Tom Hanks, aquela coisa toda que tem uma atuação sensacional. Eu gosto de Forrest Gump até hoje, eu gosto bastante, mas Pulp Fiction é superior para mim como cinema, mas isso é só na vida adulta, só depois de ver bastante filme. Ele é o melhor filme, na minha opinião, do Quentin Tarantino, mas isso aí é outro... Isso é fato também. Não é uma das minhas referências de filme, porque eu fui conhecer o Pulp Fiction de verdade muito depois, né? Então, assim, o primeiro filme que é considerado um clássico, eu acho que é a porta de entrada para muita gente, de clássicos, grandes clássicos do cinema, que inclusive está completando 50 anos esse ano, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, eu me lembro que eu fiz a maratona do Poderoso Chefão e assisti 1, 2 e 3 em um dia só. Eu fiz Comecemos de manhã, eu e meu primo, assistimos até a noite. E até hoje é sensacional. Para mim,
Porra, eu até me arrepio de falar do Poder do Chefão, porque para mim é muito foda. Essa é a palavra, é muito foda em todos os aspectos. Eu tive dificuldade por muitos anos de descobrir qual que eu gostava mais, Poder do Chefão um ou 2. Eu acho que eu prefiro o 1 agora, mas já preferi o 2. O 3 não, mas eu gosto do 3 também, que é o que ninguém gosta, eu gosto também. Mas, assim, o 1 e o 2, sensacionais, marcaram a minha vida, marcaram a minha transição de infância para a juventude, assim, eu tinha lá meus 12, 13 anos quando eu assisti. Não entendi tudo, não entendi toda a violência, mas eu entendi o principal, que era um filmaço. Isso aí não, então é uma referência com certeza, não tem como. E de referência nerd pô, eu sou mais antigo, como eu já falei, então é De Volta para o Futuro e Star Wars, não tem jeito, assim, foram marcos gigantescos na minha vida. O Império Contra-Ataca, minha tia voltou da Inglaterra, ela morava na Inglaterra, ela trouxe uma nave que era até dos TIEs, né, do, dos Stormtroopers. Eu ganhei uma nave que era gigantesca, assim, né, na época, Caraca. década de 90, ela me trouxe da Inglaterra, e eu me lembro que eu não entendia aquela nave, aí ela me mostrou os filmes e me explicou, né, que essa mesma tia minha trouxe, ela me deu os livros do Senhor dos Anéis antes de lançarem os filmes do Senhor dos Anéis. Eu não cheguei a ler antes de começar a produção, porque ela já tinha lido muitos anos antes, década de 70, 80, ela tinha lido O Senhor dos Anéis, ela me deu O Senhor dos Caraca. Anéis, e aí quando anunciaram que iam fazer o filme do Senhor dos Anéis, eu comecei a ler o Senhor dos Anéis, na década de 90, cara, pra você ver como é que são as coisas. Eu Caraca, sou, não sabia disso. umas coisas antigas, umas referências. E o Senhor dos Anéis, por muito tempo, foi um filme que eu não gostava muito, porque eu achava que era muito simplificado, até lançarem a versão estendida, que eu assisti as versões estendidas e é sensacional. É um dos filmes que eu assisto todo ano. Eu e minha esposa, a gente é um programa que a gente tem todo ano. A gente assiste a trilogia do Senhor dos Anéis. Em alguma época do ano a gente assiste a trilogia Legal. inteira, a estendida. E deixa eu ver mais de filmes, além do mundo nerd, né? Que é entrando aí eu acho que é a referência assim, quando é a minha maioridade, próxima maioridade ainda não era, né? É, o primeiro filme do Homem-Aranha. Eu acho que foi um marco para mim, muito maior do que qualquer outro filme de herói. 2003, né? 2000, ele foi feito em 2002, né? Tem lançamento em 2002, mas bem nessa época, 2002, Ah, tá 2003. certo. Eu acho que... Porque o 2 é de 2004. Então Tá certo. ele Acho foi que eu lançado em errei. 2002, né? Mas foi um marco para mim para nerd, né? Eu tô já puxando por um pouco que a gente conversa daqui, né? Do que a gente conversa Sim, sim, sim. bastante de heróis. Não vai ter nenhum filme que vai me surpreender tanto de herói quanto aquele, porque eu já tinha assistido eu já tinha passado do X-Men 2 anos antes, que é o 2000, o X-Men lá da origem lá tem o Magneto, Uhum. tem a Wolverine, né? Tempestade, enfim, Wolverine, tem o lançamento de várias coisas. É um filme que marcou e que abriu as portas, mas o Homem-Aranha é um negócio espetacular mesmo. Ele não tinha o nome de espetacular, mas era espetacular. Muito diferenciado, muito diferente de tudo que era feito na época. Hoje em dia ele é datado, você vai ver, eu ainda gosto do Sim, filme, mas ele é datado, os efeitos sim. especiais e a movimentação, mas marcou, cara, marcou demais, assim, é um negócio, assim, não à toa que fez tanto sucesso, que iniciou tudo isso e que culminou agora nesse Sem Volta para Esse Casa, momento, né? que desse momento não foi à toa, porque gente como eu que viu lá, ou gente mais velha do que eu, ou gente mais nova que também teve acesso, mais ou menos na época, tem esse saudosismo, essa nostalgia mesmo. Nostalgia é mais bonito que saudosismo, que parece mais brilhante, né? Essa nostalgia. Mas eu tenho, cara, vai para muitos filmes de referência adulta, né? Que eu acho que não vou ficar falando assim de filmes que. Eu gosto muito de Stanley Kubrick, eu gosto da filmografia dele inteira, eu gosto de tudo do Tarantino. Então, assim, a gente pode falar do Tarantino, Eu já do vou falar do Kubrick, a Kubrick, gente porque eu pode adoro o Kubrick. falar David Fincher. Eu adoro David Fincher, eu acho que ele é Sim, um monstro. Então, porra, vai ele também. Vamos falar a filmografia dele inteira, que eu acho que é espetacular, tá ligado? sim, sim.
E tem alguns, né? Steven Spielberg, agora, eu acabei de ver o Amor Sublime Amor, que é um musical. Pô, é um monstro, o cara é um monstro sagrado, 75 anos, o cara tá fazendo um musical brilhante, concorrendo a Oscar, fazendo um monte de coisa. Então tem de tudo. O Villeneuve agora, eu assisto todos os filmes desse desgraçado, que é um gênio também, e aí Sim, por aí sim. vai. Aí a gente tem outras referências, mas que não são referências. O que fez você gostar, né? O que te moveu? Tipo, Goonies me moveu. Porque eu assisti Goonies lá Nossa, Goonies é atrás. muito Eu bom. assisti, eu assisti algumas coisas, tipo, vai falar, tipo, Máquina Mortífera. Eu lembro até hoje, o Mel Gibson da Globo vai fazer. Cara, é uma referência para mim de filme de sessão da tarde. Principalmente a sessão da tarde, ela me marcou muito. De Sim. desenho, animação. Rei Leão, tive o álbum de figurinhas, assisti o filme no cinema, também foi esse maldito ou bendito ano de 94, 95, né? Já a transição para 95, que os caras lançaram muita coisa boa, né? 99 é outro que tem muita coisa boa. E deixa eu ver mais. E de mundo nerd, eu sou menção honrosa. Por que eu falei tanto do Homem-Aranha? Porque o meu herói favorito, já tive mais de 600 revistas do Homem-Aranha. Quando eu fiquei adolescente, eu vendi para um amigo meu, me arrependo, é um dos maiores arrependimentos da minha vida, porque eu não Eu queria vendi mais ser muita coisa nerd. também. Eu falei assim, não vou mais ser nerd, não vou mais ser... Porque na época não era bom, então, assim, você não tinha Caraca, vida social, e, tipo, aí lembro, lá com lembro. meus 13, 14 anos eu vendi, porque eu falei, cara, agora eu vou beber cerveja, sair. É isso, né? E você faz isso tudo, E só que hoje os depois, quando nerds você já dominam o tá... mundo, né? Hoje os nerds Pô, dominam o mundo. já diminuiu um pouco, na época do Big Bang Theory que lançou e que começou a onda do universo compartilhado, acho que já foi mais, mas agora tá tendo um balanço natural que tem É, que ter, né? Nem sim. nerd demais e nem de vamos agregar as pessoas e Nerd é tudo tomara hoje em sem dia. bullying, né? Porque eu lá sofri bullying, fiz bullying década de 90, cara, o negócio era briga de foice cega, né? Tipo, Que você ia lá, doideira, doideira. brigava, discutia. Pô, já briguei com um amigo meu uma vez, e agora ainda bem que essa briga é no passado, porque eu vi o cara tá gigantesco, assim, tipo, um fisiculturista. Eu briguei com o cara, a gente brincando de Yu Hakusho, aí um deu um soquinho no outro, aí a gente brigou, caiu na porrada, cara, uma Que porradaria doideira. comendo solta por causa de desenho, né? Então, Que coisas doideira. de uma outra época que não existe mais, que eu lembro com carinho, por incrível que pareça. A gente era muito amigo, depois ficamos amigos depois. Continuamos amigos depois, caiu na porrada e a Que vida segue e doideira, que volta tudo ao... doideira. Umas referências aí, eu acho que eu já pontuei, até deve ter um monte que eu esqueci aí, que eu deixei, mas o Ah, normal, Curtindo a Vida normal. Doidado é o meu filme de Sessão da Tarde, e a Sessão da Tarde, ela moldava um caráter de Sim, uma juventude da década de sim, sim. 90, entendeu? Então, não tem como eu fugir dessa referência de filmes, né, Sim, sim, amigo. nesse aspecto. Sim, sim. Bacana. Eu achei um pouco injusto eu ter jogado você primeiro, porque você me lembrou filmes que eu não ia falar, cara. Eu ia esquecer. Eu tava em mente Ah, alguns filmes maneiro, assim, não, mas não é injusto, não. mas qualquer coisa Provavelmente eu gosto dos filmes que você vai falar aí também. então, se qualquer coisa você faz uns apontamentos depois aí. Mas a minha história quanto a filmes, na verdade eu tive uma grande sorte que a minha irmã mais velha é uma cinéfila total, assim, e eu tive a sorte de ela me levar para o cinema quando eu era criança, muito criança, assim. Que E, maneiro. e eu me lembro que ela me conta as histórias que ela me levava para assistir os filmes legendados. E eu ficava do lado dela ali, que será com Uhum. 5, 6 anos, perguntando o que está Não entendendo acontecendo, nada, mas só não perguntando, entendendo né? nada, assim, e E ela assim, tinha paciência para te explicar? ela falou que às vezes ela assistiu o filme duas vezes para que da segunda ela pudesse me explicar. Você acredita nisso, cara? Que irmã para fazer isso, né? Entendi. Pô, E mas aí, que irmã, pô, que irmã, cara, que sim, irmã. que irmã, não, até hoje a gente assiste muito filme junto e tal. E aí eu me lembro que dessas histórias assim, algo que me marcou demais e que eu sou muito grato disso ter acontecido comigo, eu consegui assistir o Batman de 1989 no cinema.
Sim, eu Nossa, assisti no essa é cinema, isso aí. braba. Não, Tua, e tua assim, referência de herói é mais de uma década antes da minha, né? Assim, tipo, é, de grande herói, né? exatamente. E Os o que eu Batman, você gosta muito do Batman, né, cara? gosto, Você gosto. gosta muito do Batman. Eu acho Eu acho que que você é mais voltado pro Batman do que muito pro mais, Homem-Aranha, se a muito gente fosse mais, comparar isso. muito mais. As Pô, memórias que que, maneiro. sim, as memórias que eu tenho dessa época são do Batman, que eu me lembro, e eu lembro que eu Deu assisti uma bastante os travada, Tartarugas Ninja. Marcelão. Opa, vamos esperar estabilizar. Voltou, voltou? Voltou, Voltamos. então beleza. Então eu. Rapidão, só que a gente tá. Pode continuar, pode continuar, pode continuar. Vai lá, vamos lá. Então, assim, Desculpa. memórias que eu tenho dessa época são do Batman, de 89, que foi sensacional, e também dos filmes do Tartarugas Ninja. Lembra do Tartarugas Ninja? Puta, claro que eu lembro! Aquilo era É muito muito bom. minha referência também. Muito Isso, bom, muito bom. e aí eu lembro que eu acho que eu aprendi a gostar dessa estética de cidade, essa coisa assim, centro Cartunesca urbano. também, assim, meio 2D, né? Porque tudo era assim, porque o Tartarugas Ninja eles estavam no esgoto, então era uma coisa muito cidade, Mestre e Splinter. pizza, exatamente. Então assim, tanto o Batman quanto o Tartarugas Ninja tem muito dessa estética, assim. Então, Uma assim, pausa, porque talvez as pessoas não conheçam, mas os Tartarugas Ninja, os filmes antigos, não filmes antigos, que verdade, verdade, lançaram os verdade. novos, né? Que era Que a galera às umas vezes tem a roupas referência lá, do novo, né? exatamente, década de 80. E aí, assim, aí, claro, pontuando também a tal a Sessão da Tarde, ela nos premiou muitas vezes. Curtindo a Vida Doidado é um filme que eu ia esquecer, mas ele realmente era um filme muito bom, assim. Só que eu me lembro que eu nunca consegui assistir inteiro esse filme. Porque Não, entre porque atividade, porque assim, a sessão da tarde, você é meio a sensação criança, da então Tati você tá fazendo uma coisa, daí você para brincar, sei lá, eu não me lembro o que era, então eu me lembro de ver fragmentos. Eu só fui assistir ele inteiro depois de grande mesmo, assim. Aham. E ele tem um carinho especial ainda para mim, porque tem uma teoria sobre esse filme, que eu não sei se você já ouviu, mas eu adotei para mim essa teoria, porque ela é muito Uhum. genial, que a ideia que o... Como é que é o nome do personagem mesmo? Você me ajuda a lembrar O Ferris Bueller. o Ferris. Existe uma teoria que o Ferris Smith não existe, que ele está apenas na Caralho. mente. Cara, ele está na mente do Do outro lá, amigo do dele, né? amigo dele. E se você, claro, é uma doideira, mas se você para pontuar, você vê que o Ferris ele é quase que um Tyler Durden do outro Tipo, personagem, porque ele é tudo como que se o fosse uma outro cara dupla não consegue personalidade dele. ser, porque ele é Aham. descolado com as mulheres, ele não é tímido, ele é doido, ele faz aquelas doideiras. Então, assim, tem uma teoria super sobre isso que eu falei, caraca, para mim é isso. Ou eu quero assistir de novo. Com E essa agora, visão, né? com essa Então, visão, com tem essa vários visão. apontamentos que dão essa Que é um liberdade negócio aí. meio Clube da Luta, né? Que é, aliás, é outro que é o Exatamente. David Fincher, né? Isso, já vou chegar. Eu tô indo gradativo, porque eu tô indo conforme Ah, você vai aconteceu, chegar assim. nesse? Se Já, a gente vai claro, chegar claro, nesse, claro. você vai falar, eu vou tentar Tem trazer aqui comentário. rapidamente. Sim, sim. Hum, eu tava com um quadro no outro vídeo que a gente estava gravando, que a gente teve problemas técnicos, eu tava com um quadro deles dois atrás do Clube da Luta. Poxa vida, não, É, para mim é devia ter o filme da trazido vida. na próxima bota, na próxima bota. Devido a vários pontos, mas que a gente pode fazer em outro vídeo, é o filme, para mim, é o top um assim. Sei que é muito difícil E chegar dá no pra, top um mas não, e dá é pra muito ser, difícil. sim. Mas É um dos eu meus escolhi favoritos ele. mesmo. Eu escolhi ele. Mas, enfim, voltando, aí outro que me marcou demais também é o De Volta para o Futuro. Eu assisti inúmeras vezes aquele filme, para mim, o De Volta para o Futuro um era simplesmente incrível, porque é incrível aquele filme, porque, primeiro, ele mexe com um conceito que eu adoro, que é o conceito de viagem no tempo. Então, outra informação sobre mim, que eu acho que é importante, meu pai, ele sempre assinou a revista Super Interessante, uma revista científica. De, de, de... Opa, travou? Uhum. Eu sei qual que é. É, Não, eu tinha dado uma travada, mas eu sei qual que é a revista, tá falando da tua... tranquilo. Então, assim, Eu consegui acompanhar. então eu adorava ler essa revista, então já tinha várias questões científicas. Quando vem um filme falando sobre isso, e ele tem um roteiro muito bem amarradinho, indiferente se faz sentido fisicamente, mas é um filme, né?
Então, aquele filme... E aí, quando saiu o 2, que vai para o futuro, O explodiu a 2 cabeça. para mim era o favorito, Sim, sim, sim. justamente porque o 2 tinha o futuro, né? E aí eu Sim, acho que é 2015 que eles estão, né? 2015, assim, Tipo, uma curiosidade. muitos negócios totalmente diferentes. Não, eu Fala. me lembro que eu salvei o print do relógio quando ele vem para 2015 com a hora exata, e eu postei no meu Instagram exatamente no dia e na hora que aconteceu aquele em 2015. Eu tenho até Nossa, hoje, eu fiz aquela, que... tipo assim, hoje na história aconteceu tal Uhum. coisa, assim, Hoje é o dia que o Martin McFly exatamente, na pega o hora carro exata, voador. assim, eu me permiti fazer isso. Mas, enfim, o bom dele, né, é que você constrói o conceito de ir para o futuro, porque o nome é De Volta para o Futuro, por mais que seja o fato dele vem para o passado, ele vem para o futuro, que é o presente, você fica com a palavra futuro guardada. Você fala assim, mas e o Uhum. futuro? Como é que é? E aí, quando eles vão, existe uma Nossa. grande possibilidade de ser ruim, né? Porque o filme ele é de 87, né? Uhum. O segundo. Sim, Então, e se sim. os caras Uhum. eles construíram um É, futuro muito bonito, muito assim. maneiro. É muito Muito maneiro aquele maneiro, futuro. né? Aqui, eu desejo aquele tênis até hoje, aquele tênis da Nike, aquela jaqueta lá. Quem não, né? Enfim, A roupa que se prende no corpo, exatamente. né? Exatamente, é muito boa. Muito maneiro. É, Até hoje é maneiro, cara. é Até hoje é maneiro. legal. E o terceiro, eu acho que fecha com chave de ouro, porque o conceito é tão, você está tão envolvido com aquela história que aquele Eu gosto final pra caramba. As pessoas absurdo. não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que É, gosta. Eu gosto pra caramba, assim. Eu acho que ele é o mais fraco dos três, mas sim, ainda assim ele termina muito bem. E o desnível dele do 3 pro 2 não é igual ao do Poderoso Chefão, que sim, eu sim, considero bem pior do que o 2, sim. mas ainda assim muito bom, porque os outros são 11 e ele é tipo 9, tá ligado? O Poderoso Chefão 3. E Mas esses aí, aí não, esses aí, todos eles são 10. Eu considero o De Volta para o Futuro 3 um 10 também, tá ligado? sim, Ele sim. se Não, é propõe a muito bom, fazer não, e não tem o que faz. fazer. Em algum momento ali você comentou sobre a questão que eu estudei cinema. Sim, eu fiz um curso livre de cinema aqui em Curitiba, e um curso de um ano, super bacana. E o que mais me interessou foi a questão de roteiro. E aí eu vou um pouco em defesa dessas situações, porque quando a gente não pensa em roteiro na situação de trilogias, a gente imagina que o terceiro pode ser tão bom quanto qualquer outro, mas existe um problema aí, porque o segundo a gente sempre pode deixar em aberto. E isso é muito favorável para o Uhum. roteiro, porque você pega as grandes trilogias aí, o final do segundo é totalmente em aberto. O filme já é bom, quando acontece aquela situação no final, que o carro tá voando e que um raio pega o carro e que o Doc some, e que de repente aparece uma pessoa que está com uma carta do Doc há, sei lá, 100 Muito anos na bom. família. Aham. Eu falo, você está brincando com a minha Muito cara. doido. Aquilo Muito ali é doido, né? sensacional, cara. E aí o que acontece? É muito difícil de você superar um hype desse no terceiro filme, porque você precisa Sim. concluir a história, né? E isso não é só eles. A trilogia do Batman, que em algum momento eu ia falar também, do Nolan, é muito difícil de você superar também o que você faz com o 2, porque além de você ter o Heath Ledger fazendo aquele Batman, você termina totalmente em aberto, com uma coisa assim, como assim? Então a coisa vai piorar. Então você mexe com esse imaginário de para onde que vai essa história, né? E aí quando você chega no terceiro, eu também acho que Aham. ele fecha super bem. Mas realmente você tem uma necessidade de conclusão e não mais deixar em aberto. Então eu vou um pouco em defesa desse terceiro filme, porque eles têm esse Do problema. fechamento de às O vezes é difícil, fechamento né? é muito difícil Uhum. de você superar o hype. Mas enfim, vamos continuando ali. É, os Goonies foi bacana, eu me lembro, mas o Goonies é a mesma situação do Curtindo a Vida Doidada. Eu me lembro que eu assistia fragmentos e aí voltava Eu adorava o e Goonies por causa das coisas tipo de parecia um parque de diversões, assim, você tem um sim, mecanismo que aciona tal coisa. Eu acho que toda sim, sim, molecada sim. gostava disso, né? Tinha o japonesinho que tinha todos Aham, os era muito bugigangas, eu bacana. achava ele o mais legal, porque ele abria, dava um soco, ele tinha Sim, sim, sim. E várias invenções, né? Era eu muito não bom sei isso aí. se, eu não sei se é dele
ou de outros filmes também, mas eu gosto muito de como a aventura é apresentada. Aquele ar de aventura, de eu estou indo para um lugar e de repente eu entro em outro, e de repente eu estou em outro, e aí no final você se vê dentro de uma caverna, num navio, assim. Então esse ar de aventura, de exploração, assim, eu me lembro bem, assim, do Goonies, assim, dessa situação deles também. E Exterminador do Futuro, você teve? Eu não Já ia chegar, tive já... com Exterminador do Futuro. Eu Nossa, não tive. Engraçado, porque foi na época, mas eu não sei porque eu não assisti. Eu acho que meus pais não me... já tive. Porque depois, mim... eu fui ter a pira muito depois, quando eu já era muito mais velho, eu já tinha, sei lá, uns 20 anos. Aí eu, vou assistir os filmes do Exterminador do Futuro, que eu não assistia. Não passava na sessão da tarde. Infelizmente, eu tomei um dos maiores spoilers da minha vida nessa época, mas na época não havia uma preocupação quanto a isso. Então, o primeiro eu assisti em casa, realmente, porque daí ele é de 83. Ele é bem antigão. Não, 84. O primeiro é 84. Ele é bem antigão, assim. É bem antigão. Então eu lembro de eu ver em casa e eu me lembro que na época até não existia uma especulação sobre uma continuação. Era um filme que estava lá, que foi lançado em 84, e ok. E de repente, do nada, me surgiu ali a história que ia sair um filme do 2, né? E ele veio com um trailer assim bombástico, então ele realmente ele foi muito revolucionário quanto a efeitos especiais, ele ganhou o Oscar de efeitos especiais na época, né? Talvez o mais evolucionário de todos os tempos em efeito especial, porque é a transição do mecânico prático para um digital de verdade, né? Sim. Aquilo foi Temil ele é o digital, é o primeiro digital real, assim, bem feito, né? Sim. Considerado bem feito. Sim, não, e entra naquele papo que a gente comentou em outros filmes, em outros vídeos, que até por sinal vão estar fora de ordem cronológica, que a gente gravou fora de ordem, mas enfim, é por isso que a gente está por isso que a gente está cambiando a roupa nos filmes pois também. É problema técnico, é problema de luz, é problema normal, a gente está começando, né? A gente está começando a brincar aí. Né? É isso aí. Então eu me lembro que esse é um filme que os efeitos especiais vêm em função do roteiro. O roteiro é muito bacana também. Uhum. Podemos dizer que fisicamente tem seus problemas, mas aí não dá também, né? Mas eu acho muito bom. Eu acho que tem que situar na época, né? Tem que situar na época, senão a gente também, né? Era uma quebra de muitas coisas. James Cameron, né? Botando... Ele está sempre paradigmático, digamos assim. Ele sempre está querendo uma coisa diferente. Há outro diretor que não é dos meus favoritos, mas, o cara fez alguns feitos aí, né? No cinema, né, cara? Eu me lembro que por muitos anos o Exterminador do Futuro era um dos meus filmes preferidos, assim. Revisitei várias vezes, não cansava de ver. Sabia decorar as falas, assim, porque era muito bom. O primeiro também é bacana, porque revisitando o primeiro, eu vejo algo que eu comentei também em outros vídeos, aquele risco do estúdio em fazer um filme sem pretensão. E eu me lembro que ele remete um pouco ao filme, por exemplo, do Alien, que também é um filme muito bacana, o primeiro Alien, o Oitavo Passageiro. Ele tem várias cenas de suspense e sem se preocupar em ser blockbuster. Então, assim, o primeiro ele pode muito ser visto como um filme de suspense, ele não é exatamente um filme de ação, assim, sobre uma máquina que, enfim, muito interessante. O segundo é totalmente um blockbuster e com as suas questões. O T-1000, para mim, é um dos melhores vilões também já feitos. Que dá mais medo, né? Exatamente. A sensação de urgência nesse filme é um absurdo até hoje, porque você o tempo todo tá assim, cara, eles vão se fuder, eles vão morrer, vai passar um caminhão em cima deles, eles vão explodir, e a única coisa que te garante que não... Garante não, porque o Exterminador, né, o Schwarzenegger, ele é todo pior do que o outro, né? Todo pior. Sim. Mas uma coisa ele não perde, que é o quê? Que é da programação dele. E o Badass, ele é tipo ele assim, tudo tá dando errado, mas ele vai encarar sem medo. Então você fala assim, não, tem chance por causa dele e por causa da mãe dele também, do moleque também é muito inteligente, muito esperto, todos os personagens são carismáticos. E a mãe dele, tipo, já
já tá do primeiro filme, passou pro segundo, ela já tá aquela Ela coisa tá assim, B10 tipo total. uma Sarah guerreira, Connor, né? nossa, aquilo Pô, a ali. Sarah Connor é muito braba aí, o negócio, pô, o filme é só acerto, esse aí Sim. é só Não, acerto, aquela mas cena do hospício que acontece, aquele filme é muito eu tenho surtado, é uma muito pena bom. desse daí não ser uma das minhas referências, assim, porque Pois eu é. não vivi na época, mas Sim, ela sim. seria. E isso é interessante de pontuar também, que tem filmes que se você não assiste na época, você perde o timing. Esse Infelizmente, a não foi gente o tem isso. caso para esse não foi o caso para mim de eu perdi o hype. Eu perdi o hype. Por quê? Porque eu não Sim. assisti no cinema e não comentei na época e nem sabia o que que era. Porque era pequeno também, né? Então, tipo, Uhum. ok. Mas eu revisitei, eu fui lá depois de alguns anos e ainda assim ele era se eu for revisitar agora ainda é uma obra relevante, mas Sim, eu ele é revisitei muito... após alguns anos, enquanto os efeitos especiais ainda eram eram muito relevantes. Ah, entendi. impressionantes, Então, assim, então tá deu para ligado? O pegar, negócio deu deu para ainda para pegar. pegar o porquê dele ter feito tanto sucesso, porque, Sim, né? sim, sim. Agora, se alguém for ver, alguém vai falar, nossa, mas isso aqui é. Pô, olha Sim, sim, o que sim. os caras fizeram com os computadores que Exatamente. tinham na época, com. Né, Sim, sim, sim. E eu comentei do spoiler, a única coisa que se eu pudesse, cara, voltar no tempo e fazer alguma coisa, eu tomei o spoiler que o Schwarzenegger era o herói. Eu fico imaginando quem nossa, assistiu esse filme sem estragou o saber, filme. porque Pô, assim, cara, realmente assim, você vai... não estragou o filme, mas estragou o filme, esse tipo de spoiler, né? É tipo do sexto Exatamente. do sentido você saber o final, Sim, quem que era o sim. personagem. Né? Exatamente. Então, ainda que ali é meio revelado no começo, mas eu imagino que Pô, deve ser muito mas faltou chocante. essa referência. Desculpa, Marcelo. Agora eu vou. Você falou que eu ia entrar. Tem duas referências do ano de 99, que você falou do Clube da Luta vai ser um dos teus, e top Ah, o 1, e é 99, o 99. 99 é Mas o sacanagem. 99 não falei nenhum, e eu vou falar logo dois, cara, porque eu vou Beleza falar americana e esse. Clube da Luta. Não, 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 Ah, então eu gosto beleza. desse, eu gosto desse. Tentei Pode ficar com adivinhar. esse. A gente divide aí, eu vou ficar com o Matrix e o Sexto Sentido, cara. Por quê? Porque o Sexto Sentido eu me lembro de explodir minha mente do cinema, sair assim, caraca, cara, que coisa, que isso, que por quê? Eu fui Sim, enganado o sim. tempo todo, mas pô, como é que. Mas ele falou com o cara em algum momento. Aí depois você vê o filme de novo, você vê, ninguém falou com ele. Era só o garotinho que falava, aquela coisa toda. E Matrix pela explosão Ah, Matrix foi absurdo. visual, que é o mesmo do Exterminador do Futuro, a quebra de paradigmas Sim. de efeito especial e o roteiro trabalhando para o efeito especial, como você falou, e Matrix um marco absurdo, tanto por isso que eu tenho tanta raiva desse Matrix 4, e ele é um marco de eu ir no cinema e de explodir minha mente, de eu ficar... Então é uma Sim. referência, eu posso usar como uma referência, porque eu queria todas as ações, eu queria que fosse igual ao Matrix, e nunca nenhuma delas foi, talvez, até hoje eu não tenho uma igual. Tem os heróis, tem os negócios, mas aquela do Sim. Matrix, pô, Sim, sim. vai, continua, agora vai nas tuas referências, acabou minhas Para mim, referências. para mim só não avançar aí no ano 99, eu acho que o Jurassic Park para mim também foi muito marcante, porque eu lembro de ver no cinema também. E aí, assim, A como eu primeira fila também... que eu vi no cinema foi do Jurassic Park, a primeira fila que eu vi, Cara, aquela fila, assim, que você sim, sim, sai do cinema e dá aquela volta, mas ela foi sim. superada depois pelo Titanic, que foi a maior fila de cinema que eu já vi na minha vida inteira, foi a do Titanic, Eu vi... que desceu andar lá em Resende, eu morava em Resende, desceu Caraca. andar do shopping, assim, o shopping tinha andar, aí desceu Eu assim, ainda a escada. nessa época eu ia no cinema, mas eu ia depois, assim, não tinha esse negócio de ir na Uhum. estreia, tá? Então não pegava fila. Mas eu lembro que o Jurassic Park, eu gostava demais de dinossauro. Acho que qual criança que não gosta? Então eu era aquela criança que adorava dinossauro, as revistas científicas do meu pai tinham muita referência a dinossauros. Então, assim, foi uma coisa absurda quando eu vi aquele T-Rex. E que é bom até hoje também, né? O Spielberg ele tem que tirar É o o melhor, chapéu. é o melhor É deles, né? inacreditável o que ele faz com aqueles dinossauros até hoje. Já que ele é a tua referência, o que você acha do completo, todos os Jurassic Park? Dá uma apanhada aí do Jurassic Park, desde o 1 até o todos, já que Bacana, vamos bacana falando de cada comentar. referência. Eu gosto o primeiro, para mim é sensacional. O segundo ainda me deu uma sensação muito boa. Foi bacana porque eu acho que eles conseguiram explorar coisas que não tinham sido exploradas no outro ainda, que é o fato de repente o dinossauro estar um pouco mais perto e na chuva. Eles usaram Uhum. bastante o robô mecatrônico ali, né, que é do Uhum. próprio no mesmo personagem, né, do T-Rex ali. Aí Que é o
mais É, assustador. o, Até te- hoje, para o- mim, o T-Rex é o mais assustador. sim, sim, sim. O terceiro, eu comecei a me questionar as questões de roteiro, porque eu já me interessava bastante sobre isso, mas foi um filme que eu assisti e me questionei assim, por que eu não gostei desse filme? Porque ele é estranho, assim, eu não sei se é a construção de expectativa que não é legal, tal. Então o terceiro, eu me lembro que, e tanto que ele deu uma flopada, porque aí a gente descobre, né, quando a gente começa a prestar atenção, que o terceiro não é do Spielberg, né? É só, acho que a produção executiva, é outra pessoa que dirige Tipo, já o delegou, terceiro. né? É, Assim, já ó, delegou. Então vai... você vê que alguma coisa ali não funciona muito bem. O quarto já é o Jurassic World ou eu tô pulando algum filme? Ai, eu não sei. Sendo bem honesto, não sei. Mas talvez seja Eu acho já. que o Aí quarto tem o já 4 e o é. 5. Tem mais É, dois, né? Já tem o terceiro desse daí? São três. Nossa, é então, muito eu Jurassic sei, eu Park sei também. que da nova trilogia, o Jurassic Park. World, eu acho que o World já é praticamente a É, continuação. eu acho que ele seria o quarto, mas eu posso estar enganado também. Eu gosto do Pode World ter. porque pelo menos ele foi revisitado com respeito, assim. Então, o plot é legal, tem algumas coisas ali complicadas. Eu acho que É, já é o Jurassic World, sim. é Aí isso aí. já tem até o 3 dele, né? Não, vai ter o Não, o 3 3 agora, vai em ter, que é 2022. o Dominion, né? Eu não assisti o 2 dessa nova leva. Eu assisti o primeiro que eu gostei. o Mas aí 2 o eu 2 eu acho. não. Eu acho que o 2 ele tem um problema de ser um filme de transição, assim. Eu não Uhum. vou, vou tentar não dar spoiler, mas ele é um filme que o primeiro prepara a ideia, é bacana. Aham. Então, que é realmente uma revisita. Então, eles têm a ideia que eles vão lá para a ilha resgatar lá. Aí o segundo é um filme sobre. Isso não é tão spoiler, porque ele meio que está no trailer, assim. É a ideia que eles vão lá resgatar o pessoal, né? Os bichos lá. Eu acho que até falei errado Será como que eu que. já assisti? Será que eu assisti esse daí? Vai falando que talvez eu tenha assistido esse Daí daí. eles vão lá resgatar e depois entra num plot que a ideia é revender, assim, pros Cara, ricos. eu assisti um pedaço desse filme. Eu acho que eu tava no avião, ou tava num. Ou não, eu acho que eu tava viajando. Eu tava em algum lugar que eu tava assistindo esse filme acontecendo e eu tava com fone de ouvido meio ruim, encaixado, e eu Sim, só né? assisti uns pedaços desse filme aí, É. do 2. E, E pô, aí o problema é que, para mim, ele é um achei bem filme. mentiroso, é bem mentirosão, assim, né? Mentiroso pra caramba. Tem uma hora que tem uma onda de fogo, ou o vulcão tá É, pegando fogo, é um é, negócio assim. é que para mim ele tem um O vulcão tá problema. pegando fogo, o vulcão pega fogo. Isso aí é parte da ideia, né? Que na verdade é justamente isso, né? Um vulcão entra em erupção lá na ilha e se não tirar todo mundo, todos os bichos vão morrer. Então eles vão resgatar. Só que o problema é esse, que essa é a parte grandiosa do filme, que é a parte da ilha, porque daí depois dali não tem para onde ir, sabe? Daí depois ali a ideia é que para onde o resgate aconteceu ocorre uma venda de pessoas interessadas. Então, aí daí, claro, obviamente que a ideia é que isso vai dar errado, meio óbvio, e aí esses bichos acabam Eu assisti escapando. o pedacinho que eu assisti desse filme, eu não gostei, cara. Porque a sensação que eu tenho é que é blockbuster desse negócio assim, tipo, vamos fazer porque o nome é forte e porque Né? vai vender, porque o Agora os primeiro efeitos filme já é mais tranquilo de fazer, né? os caras Deve ser podem tudo fazer. digital hoje em dia. Eu acho que o que mandou bem é mesmo dessa pegada assim foi o Matt Reeves, que foi lá e fez ele não fez o primeiro, né? Mas A ele fez o trilogia 2 e o do 3 Macacos. do macaco e só que ele Não, fez um filme esse foi. serião, pesado e É levou o pesado, negócio. pesado. Esse é outro nível. Então, eu gosto de Jurassic Park porque eu acho que é entretenimento, esse filme pipoca bom, assim. Então eu vou ver o É. próximo, porque assim, coisas que daí dá para pontuar muito bem, coisas que me levam para o cinema. Então tivemos um pequeno problema técnico aí, mas já estamos de volta. Então, continuando o papo, estávamos falando de Jurassic World, e o que eu ia falar ali é que o que me faz ver esse filme é que no trailer os caras colocam um dinossauro gigante comendo uma gaiola, assim. E aquilo ali, na minha infância, era o que mais mexia com o imaginário, sabe? Você vê Uhum, essa cena. Então, Jurassic Park é algo que dificilmente eu deixarei de ver, assim. Então, se eles uhum. fizerem o negócio É a tua direitinho, referência.
É, A tua referência. se não for algo que se torne inaceitável, ou muito bagunçado, tiverem roteiros ok, com atuações ok, eu vou pelos dinossauros. Mas, Uhum. enfim, deixa eu tentar de maneira bem natural lembrar das outras referências. 94 até 99, deve ter alguma coisa, mas eu não vou me lembrar agora. Mas eu acho que realmente eu vou para 99 porque realmente é um ano absurdo. Eu te digo também que eu tomei o spoiler do Sexto Sentido, então o filme não Nossa, teve. você tomou 2, hein, cara? Eu tomei esse Putz. spoiler, eu tomei 3 spoilers na vida, eu já chego no terceiro ali, em algum momento, mas que foram até sou meio traumatizado, gente. Hoje eu vou tudo na estreia, Uhum. porque estraga demais a experiência. Mas, enfim, é, a minha referência para 99 até acaba não sendo o Sexto Sentido devido a isso, mas o Matrix é óbvio, né, que foi uma coisa absurda ali para a época, mas algo que me marcou demais, que eu acho que eu posso dizer que foi o início que eu comecei a gostar de um cinema mais artístico e mais diferentão, foi o Beleza Americana. Cara, Uhum. Beleza Americana, eu me lembro que eu assisti, eu falava, caraca, esse filme é muito bom, e eu ainda não entendia muito o porquê que ele era bom, assim, mas foi um filme muito bom, assim. E esse ano foi um filme de muitos filmes, tem mais um. Tem o Star Wars, o primeiro da prequel, tem Espera de um Milagre, de É, 99 também, se eu não me engano. não, não, claro, mas eu ia esquecer simplesmente o melhor filme Tem de todos o os tempos. O principal, que Clube da você já deu a Luta. referência, o Clube da É, o Luta, Clube né? da Luta. Então, o Clube da Luta também. Quando eu assisti, eu me lembro que eu também consegui assistir ele na íntegra, sem pegar spoiler nenhum. Eu descobri o Tyler no final, assim, junto com o que era esperado para Com, acontecer. Por isso que o Clube da uhum. Luta também, para mim, é muito sensacional. Adoro as teorias do Clube da Luta também, que eu acho que é interessante, se você não sabe. Mas existem umas teorias aí Eu acho que foi que você mesmo que me contou. que a Você que me Marla contou essa também teoria. que a Marla também é uma personalidade e quando você assiste muito faz sentido nisso assim. Foi você que me Então contou mesmo. então Nessas nossas conversas anteriores aí. Conta aí qual que é. exatamente. Então não vou me aprofundar, né, até porque não é o assunto do vídeo, mas vejo que faz muito sentido a ideia que a Marla seja uma terceira personalidade, porque eu não sei se essa foi a ideia também, mas imagino que a premissa do livro, não somente do filme, mas principalmente do livro, que é onde é baseado o filme, ele tem a ideia da visão de Freud do ser humano, que é a visão Uhum. do inconsciente e, na verdade, do eu. Deixa eu ver se eu Do não ego, o falo. superego É e isso, exatamente. O id, o ego e o superego. O id, o ego e o Uhum. superego, esse é o certo. Que nada mais é do que a nossa parte instintiva. O ego é a nossa parte talvez mais racional e o superego ali é aquele que tenta advogar entre essas partes. Eu posso estar falando algo Uhum. numa sequência inversa, mas enfim, o O, filme o id eu posso estar falando também, mas o id é o mais instintivo e isso o que é o superego é Tyler, o que né? faz o superego é o que faz a ponte e Que o faz a ego é o ponte, que é o o chamado ego é o que advogado. é o controle social já, você E- já é Isso, o que você já faz as coisas socialmente, né? exatamente. Então, enfim, considerando que talvez esteja pontuado de maneira errada, mas enfim, o filme traz o Tyler totalmente surtado, é o nosso Então, instinto querendo fazer o que dá na telha, né? E aí a gente pega o protagonista, que é muito incrível, que não tem nome, né? O Redor Norton uhum, ali no meio, e a gente vê que a Marla Singer ela tá trazendo ele para o mundo real, né? Então, uhum. em vários Faz a momentos do ponte, filme, né? em vários do momento, e para mim a deixa que torna real essa teoria é uma das cenas onde ela vai atravessar a rua e aí a gente vê que os carros parece que não notam ela e também Só, tem uma só, só, só pausar só para falar. O ego é o que faz a ponte para o superego. Aí o superego se desenvolve a partir do ego e consiste na representação dos ideais, valores morais e culturais. Então, ela sim, seria o ego, né? A Marla seria o ego, da ponte entre eles, né? E o id isso. seria o Tyler.
Isso, o Tyler é o It, isso é fato. A outra questão é que ali também nós temos que entender que são liberdades criativas. Não dá para fazer uma alusão direta à teoria de Freud, Não, porque eu ficaria até meio bobo. Se fizessem isso, a gente ia ficar tipo, que exatamente. coisa mecânica, Sim, sim, sim. muito Sim, sim, exposta, né? sim. Expositividade Não, demais. e até porque eu já vi pessoas fazendo críticas com uma alusão direta a isso. E aí eu tenho um amigo meu que é psicólogo e é psicanalista e ele viu e falou assim, não faz muito sentido, mas porque a ideia não é pegar a teoria dele e tornar um filme, a ideia é que possivelmente Brincar. acharam a teoria interessante, vamos brincar com isso e fazer uma doideira de um filme aqui. Eu acho que o genial da obra é justamente esse, né? Você tornar isso interessante, né? No mínimo fica a dúvida. Será que se perguntar para o David Fincher, é capaz de ele falar, não sei de nada Não disso, tipo, sei. desconversar, vai É, perguntar para exatamente. o autor vai Sim, desconversar, vai eles não vão dar uma desconversar. resposta, não vai dar uma resposta clara, né? Sim, sim. Sobre isso, perderia a graça. Até porque, aí eu vou trazer uma outra coisa que eu também não sei se sabe dessa curiosidade, mas já que a gente está falando, existe um processo antigo, que eu não sei se teve um resultado final, mas o Dias de um Futuro Esquecido do X-Men, parece-me que a HQ ela é anterior ao filme do Exterminador do Futuro 1. E aí Hum, parece que existe um processo ali que ninguém de meio fala cópia. exatamente, mas que a ideia foi justamente essa, porque o Dia do Futuro Esquecido é essa premissa, né? Onde Uhum, você pega um sim. personagem e faz ele voltar no tempo para fazer uma certa situação. Então, eu sei que existe, eu não sei se isso se concluiu, se conseguiu se caracterizar, mas eu sei que existe isso. Na Uhum. época, o James Cameron foi meio que acusado de plágio dessa ideia, porque Mas realmente é muito são difícil, ideias, né? são Mas ideias. aí é a mesma coisa do Avatar com Dançando com Lobos, né? Que é tipo a história clássica de você pegar um cara e enfiar no meio da tribo, o cara que é Pois tipo é, esse colonizador, né? Dança com Lobos tem aqueles problemas de filme que eu não assisti na época certa. Eu não assisti esse filme. Mas só a premissa do filme de tipo igual o Pocahontas, Ah, sim, sim, sim. Ah, que claro. pega o colonizador e taca no meio Sim, sim, sim. da sociedade mais tribal, e aí ele saca que, na verdade, essa sociedade ela é mais evoluída em muitos aspectos, Sim, sim. porque... E aí o James Cameron ele faz isso mesmo, cara. Sim, Ele sim, é verdade. não duvido nada que ele tenha lido a Eu revista também. do X-Men e falou, velho, vou fazer do meu jeito, né? Vou dar uma misturada aqui para não pagar royalties, é o Sim, meu sim, sim. universo. Mas é isso aí. Enfim. Mas aí, para a gente sair do Clube da Luta, só daquela cena que, para mim, também fecha, tem um momento ali que eles estão num diálogo, que eu não vou lembrar detalhes, mas ela comenta alguma coisa assim, aí eu sei o que você está fazendo porque eu estou na tua cabeça. É muito claro que ela fala isso, e eles estão ali naquela. Hum, eu acho que Quando a gente assistir, a gente se liga, fala assim, cara, não faz sentido ela ter falado aquilo. Então, uhum. eu Fica totalmente adoro. sem nexo no negócio ali, Exatamente. na conversa. E para mim, eu acho que eu tenho esse como o melhor filme de todos os tempos, porque o roteiro ele é genial no sentido de construir a história apenas se o Tyler for um delírio, ok, ele é totalmente plausível se for assim, mas ele também é plausível se a Marla também for. E eu acho genial que ele consegue trabalhar com as duas possibilidades e as duas se encaixam bem, assim. Então, por isso Ai, que, não é só isso, né? Ele é genial em todos os níveis. em todos, A cena final com a música do Pix explodindo tudo, o tipo de anarquia, os discursos que ele dá, aquele de você comprar as coisas que você não precisa sim, a com crítica ao dinheiro que você não tem, consumismo, né? consumismo. Sim, sim. As A própria. atuações são muito boas e Sim. a estética de videoclipe, né, do David Nossa, Fincher. O David sim, Fincher sim. é a tonalidade do filme. Esse filme Não, esse filme é 10 é 10 zero mesmo. defeitos, exatamente. Esse é um filme que eu não consigo apontar defeitos para ele, porque em todo Não momento tem mesmo. tem Não tem, essas não. questões. Mas enfim, eu acho que o Clube da Luta merece até um vídeo depois específico. Deixa Sim. eu lembrar ali, a minha questão com heróis, até entrando nesse universo, porque quando a gente entra no ano 2000, ele começa essa história, eu me lembro que algo que me marcou bastante foi o trailer do X-Men, porque na época, era uma época também que eu via cinema, mas também não acompanhava muito essa questão de
de trailers e novidades, até porque, eu acho que você deve se recordar também da época, essa situação de ter o hype de trailer, ela é muito mais recente. Década de Nossa, muito 90, mais. O trailer era trailer, merda. a gente viu o trailer quando a gente alugava uma fita, e É aí que a você gente falava saiu de assim, uma coisa para outra. A gente saiu de uma é, coisa para outra, de um trailer muito, por falta de outra palavra, merda, era merda, tá ligado? sim, Para um trailer que é superprodução. Só que aí na sim, superprodução, o que é que os caras fazem? Eles acabam entregando demais porque eles querem é, fazer. Deve ter empresas próprias de trailer, tá ligado? Tipo, tem, direção de trailer. Então, assim, sim, eles passaram do ponto. Poderia ter um meio termo, assim, tipo, eu te entrego um pouco. Tipo, esse Batman aí, ele entregou pouco, mas ainda assim entregou a cena inicial, a primeira aparição do Batman. Cara, a cena perde impacto. Piada. Piada é o que eu mais odeio. Quando entregam piada no filme, você sim, perde a punchline no filme, lá naquele exatamente, momento. não Aí, dá, na hora do filme que é para você rir, dar aquela extravasada, você perdeu, que às vezes é o melhor sim. momento de um filme, tá ligado? E não, Enfim. e eu digo ainda mais que trailers, eles se tornaram mini curtas-metragens. Porque eu me lembro que um dos trailers mais emblemáticos que eu me lembro, assim, foi o trailer do Esquadrão Suicida. Para mim, ele é muito bom, aquele trailer, com aquela música do Queen. E você vê que não necessariamente o trailer se tornou mais uma apresentação do filme. Ele se tornou uma obra em si, porque o trailer ele faz sentido dentro dele. Você assiste com a trilha sonora intrínseca a ele e ele te satisfaz que você chega a assistir várias vezes depois, assim, de tão O bom que hype é, do né? filme foi por causa desse trailer, né? Eu É, acho que a expectativa foi por causa desse trailer. A galera viu esse trailer e falou: não, meu Deus, o Esquadrão Suicida vai vir aí, é o novo sim, sim. Vingadores, tá ligado? Nossa, e o hype tava E alto mesmo. ela, né? Aí, na Sim, época todo mundo pensava que ia ser um novo Vingadores, assim, ia ser sim, uma coisa sim, nesse nível, né? sim, sim. Nem, É, nem perto. enfim, mas aí, voltando ali do início dos anos 2000, que eu lembro que eu vi esse trailer, foi impactante porque existia um comentário, na época, você deve lembrar também, que filmes de herói nunca seriam feitos, porque ninguém Uhum. acreditava. Existiu o Batman de É. 89, que foi referência, mas depois dele nada relevante foi feito de herói. Não teve mais nada, ele ficou esquecido lá. Então, quando saiu do X-Men, foi um negócio assim, eu tô vendo X-Men, eu não acredito que aquele desenho que eu assistia na década de 90 tem um filme, o Wolverine tá ali. Foi bem impactante. Eu me lembro que o filme nem foi tanto, porque nessa época eu já consumia muito de outros filmes, até menções honrosas que eu faço, assim, mas que eu não vou me lembrar quando eu assisti. Eu lembro que Taxi Driver foi muito bacana quando eu assisti aquilo, também foi uma coisa doida, assim. Falei, caraca, esse filme eu também não consegui entender muito bem porque eu gostava, mas a estética já era muito boa. O 2001, Odisseia no Espaço, foi um filme também que eu já estava começando a gostar do Kubrick. Na verdade, acho que o primeiro que eu gostei do Kubrick Tem até foi aqui, o. ó. Eu Vai tenho, falando, vai falando. eu tenho o DVD também do 2001. Mas eu É, me lembro tá que. exatamente aqui. Na Mas eu minha lembro frente. que o Born to Uhum. Kill, lá, o Doido. Nascido para Matar, Sim, o Nascido para bonsaço. Matar, cara, como assim aquela história, aquele bullying no começo que o cara se mata? Quem que é esse cara? Quem que é esse Kubrick? Daí eu comecei a ir atrás e o 2001. Confesso que as primeiras vezes foi difícil assistir, mas eu realmente insisti, daí depois você entende, assim. É uma estética absurda, né, cara? O Mas até. 2001, no mínimo, ele te impacta, mesmo quando você é moleque, assim, eu assisti muito Sim, moleque o 2001 com meu tio Luiz André, falecido meu tio Luiz André, sim, e era uma estética tão absurda, é tipo uma sinfonia que você vai naquilo ali e você não sim. entende, e se falar a E é verdade, eu não bonito, entendo né? até hoje o final, é bonito, é bonito. Filmaço, filmaço, com um final difícil. Um final que até hoje Dizem, é... dizem que Você no lendo o livro, livro... no livro explica, diz que a escolha Eu comecei do a ler o Stan. livro por causa disso e larguei, cara. Eu não consegui ler o livro, cara. Eu não tive tempo, não tive momento, não entrei na pira do livro, tá ligado? E aí simplesmente não fui nessa jornada do 2001 e nem na do Laranja Mecânica. Eu também comecei a ler o Laranja Mecânica com um vocabulário muito diferente. Eu não embarquei, tá ligado? Eu falei, cara, a gente tem um tempo limitado nessa terra, né? Então você É, decide se sim, vai sim. seguir ou É não, bem né? dessa. Tem Então, muito filme adaptado que você não vai, né, cara? sim. Principalmente se E você gostou do filme. você falou do Poderoso Chefão, me lembro também assistindo na adolescência. Também foi uma trilogia que eu assisti que eu também não entendia muito bem porque era boa, mas realmente me prendeu assim.
lembro que acho que 14, 15 anos eu devia ter quando eu assisti. Não fazia nem sentido, eu nem me interessava sobre máfia italiana. E aí a gente começa a entender a genialidade desses diretores, como eles conseguem montar coisas que nos prendem a atenção sem a gente entender muito bem o porquê. Falando do Coppola também, algo que também que eu revisitei por causa da pesquisa do diretor também, que foi muito bacana, foi o Apocalipse Now. Como eu gosto daquele filme, cara. Eu gosto bastante também. Uma vez eu fui assistir o Redux, né? A versão Redux. Eu acho que a primeira que eu assisti foi essa. A primeira que eu assisti foi essa. Que é mais longa, melhor, né? assim, mais longa. E aí eu assisti com uma garrafa de vodka do lado, cara, e eu tomei a vodka quase inteira sozinho, uma Stolchnaya. Eu lembro claramente disso. Eu falei, velho, eu vou abrir essa vodka e vou beber, vou ficando louco. Caraca, eu já tinha assistido, muito mas assim, essa experiência foi muito maneira, assim, eu abraçado com a vodka, tá ligado? É uma relação, a vodka e o filme, e chega na cena final com o Marlon Brando, com porra, ele totalmente doido, é maneiríssimo. Cara, é muito bom aqui. Cara, e ele em questão de produção, ele é bom, né, cara? Porque ele assim, eu consigo fazer uma relação de Apocalipse Now com as músicas do Pink Floyd, que eram músicas que se preocupavam em servir a si mesmas, sabe? Não existia essa preocupação em falar assim, cara, você vai montar uma cena aí que vai ficar rodando nessa cena aí, o cara vai perder o interesse do filme. Não estão nem aí. E o Pink Floyd até hoje é isso, assim, você pega músicas dele que tem 7 minutos de introdução, antes da pessoa começar a cantar, assim, então é genial, assim, essa despreocupação. Tem que entrar na pira, você tem que ter uma pira também de entrar. Mas se você entra na pira, você perde, ou você perde esse negócio. Sim, e ainda fazendo uns comentários que, assim, não é o Charlie Sheen, é o do Platoon, né? Que na verdade aí hoje em dia tá numa outra linha. Platão do Oliver Stone, eu acho. Oliver Stone. Que também é bom também o Platão também. É um bom filme também. Mas aí eu lembro que o protagonista é não sei se é irmão. Tio. Aliás, bem bom, né? O Platão é bem bom. Bem bom mesmo. Você falou de 3 filmes de Nascido para Matar, o Apocalipse e o Platão. Nossa, esses 3 são exatamente. Eu só não digo que o Apocalipse Now seria melhor até que o Nascido para Matar, por causa do protagonista, que é é um dos Teen lá também, Charlie. Não me lembro qual que é. Eu acho que e o problema talvez não seja nem na época. Eu acho que na época ele tinha um hype bom, mas quando eu assisti, ele já não era tão bom. Então é difícil você ver aquele filme levando o cara muito a sério, assim como o Platoon foi para mim também. Assistir Platoon olhando o Charlie Sheen fazendo um papel sério, eu já tinha visto o Top Gang, aquelas paródias, sabe? Top Gang, Asas Indomáveis, sabe aquelas paródias? Então, o Charlie Sheen nessa época já era um ator de comédia. Zoado, assim, zoado. Então foi difícil entender ele como algo de ser levado a sério. Até por sinal, lembrando que o Harrison Ford faz uma ponta no Apocalipse Now, né? Ele aparece um momento não lá. Lembro, cara. Ele não faz, lembro se você disso, vê lá, ele é um dos caras que recebe o Tim lá, que a gente não lembra qual que falando para ele que ele vai ter que fazer tal coisa, porque tem um general lá que enlouqueceu. É o Harrison Ford, que faz isso. A cachaça já tava braba. Sim, não, mas é no começo. Mas enfim. Mas faz tempo que assisti Apocalipse Now. Tenho que revisitar, vou com uma garrafa de vodka novamente, porque tem que manter manter a tradição. Deixa eu ver se além desses, que Taxi Driver, o Apocalipse Now foi bacana. De filme antigo, pô, aí a gente vai. Esse aí que você falou, Apocalipse Now. Não, do Coppola eu ainda fico com o Poder do Chefão de filmes que impactaram na minha vida, de mudar a minha vida, né? De, tipo, chamar atenção para eu mudar tô indo por esse caminho, agora eu vou por esse caminho, né? E do Kubrick tem vários, né? Do Kubrick você falou aí, do Nascido para Matar, né? Mas tem, pô... De Olhos Bem Fechados é um filme que eu assisti, é uma referência. Eu sabia que eu estava esquecendo algum filme 99. O Iluminado é um filme que eu assisti e assim, mudou
porque eu sempre falei, pô, filme de terror eu não tenho medo porque eu não tô, pô, eu tive medo com o Iluminado, então acabou, tá ligado? Por quê? Porque é um terror psicológico, você tem um momento que você vai ter medo, tem um momento que, né, muito bem feito, o Kubrick tem o 2001, tem o Laranja Mecânica, que eu já contei a história para você, que o Laranja Mecânica eu assisti muito novo com um amigo meu, com meu primo também, que assistiu o Poderoso Chefão. Não gostei, falava mal do Laranja Mecânica, assisti com 12 anos Laranja Mecânica, imagina, não tem pô, Não tem nem como, né? os conceitos, Não se não absorve. entendi, não entendi, critiquei o filme, fui até a minha faculdade sem assistir Laranja Mecânica, porque eu falei, pô, já assisti, não gostei desse filme, esse filme é muito ruim, sei lá o quê. Aí eu dei uma segunda chance, falei que não, eu tenho que ver qual que é, porque muita gente está me falando que é bom, e não é possível que eu esteja certo, todo mundo tá errado, Sim. assim, gente que eu confio, e aí eu fui assistir, era bom, tá ligado? É bom pra caramba, só que aquela coisa, tem que assistir no momento certo e tem que ir lá revisitar. Às vezes você foi, assistiu e não gostou. Tem vários filmes que são assim, né? Mas ele também não entra como uma referência minha, talvez uma referência negativa, né? Referência que em algum momento eu não gostei e Sim. depois gostei, mas não dá para eu falar filmes que impactaram a minha vida, que me mudaram, né? Sim. Mas, deixa eu falar mais uma referência, desculpa. É bom que a Kill Bill gente... foi o que me introduziu Sério? de verdade ao Quentin Tarantino, porque Eu ia esquecer Pulp Fiction também. É muito difícil depois que eu lembrar tudo. assisti... Então, o Pulp Fiction veio depois de Kill Bill pra mim. Eu fui assistir o Pulp Fiction Sério? depois do Kill Bill. Assisti, pô... Se eu te falar que eu não Pulp gosto Fiction de Kill Bill, 94, eu não eu gosto de Kill entendo. Bill. Eu compreendo. Tem gente que E não eu gosta. acho que eu não Eu gosto, gosto pra caramba, e eu assim, acho que eu não mas eu gosto, entendo não gostar. e eu acho que eu não gosto porque a minha sequência foi inversa da tua. Eu vi Pulp Fiction É. antes. Pulp Fiction é melhor. Pulp Fiction é melhor. É, Aliás, Cães de Aluguel também é um filme melhor. Mas o Pulp Fiction, o Kill Bill, eu me lembro de ter ido ao cinema. Gostei muito da estética e tal. E foi um marco ali foi em 2003, né? 2003 e o 2004 a parte 2 é em 2004, que é um filme só que é dividido em duas partes. sim, sim, sim. Então, eu não Pô, consegui. Eu porque teria... foi o primeiro filme que eu vi dele no cinema, entendeu? Também, É, do Tarantino. É o primeiro filme que eu assisti do Tarantino no cinema, porque em 94, porra, ninguém me levaria, eu não sabia quem era o Tarantino, e fui descobrir o Tarantino muito depois, né? sim, sim, sim. Eu ia cometer dois pecados aí realmente em esquecer de Olhos Bem Fechados, porque eu amo aquele filme. Cara, como eu gosto daquele Caralho. filme. Do Cara, caralho. primeiro porque assim, eu admiro a audácia do Kubrick de fazer um filme sobre aquilo. Que, que, Uhum. que, que, que produtora compraria um roteiro desse? Ah, é um Não, filme e sobre um... problemático, né? A produção difícil, porque era o casal da época, né? O Nicole Sim, Kidman e o Tom Cruise fazendo cenas que a galera falava que botaram uma pilha nisso daí, né? E foi super sim, difícil. sim. Ele faleceu na produção desse filme, o Sim, sim, Kubrick. sim. Parece que ele não chegou a ver, né, esse filme. É. Muito... Mas enfim, para mim o filme, a trilha sonora daquele filme, ele é feito com duas notas de piano, assim, que é Mas inesquecível. Eu me lembro assim, não, ó, é espetacular. enfim. E aí o Pulp Mas eu Fiction não assisti também. esse também em 99. Eu não assisti esse em 99. Eu não Eu, assisti quando lançou. ah, não, Foi esse também não. Eu alguns também não. anos depois. Até porque nessa época eu me lembro que o cinema não era tão barato, assim, não barato para o meu bolso, porque eu era piazote, então não tinha dinheiro sempre. Então muita coisa eu tinha que esperar sair em VHS para alugar mesmo, então não era Uhum. muito comum. Então esse entrou nessa questão. O Pulp Fiction eu assisti bem depois também, mas também foi uma coisa assim absurda. Eu assisti, falei, Demais. o que está acontecendo aqui? E aquela edição doida, assim. Mas assim, eu tenho uma questão com o Tarantino que é polêmica e dá para gerar até um vídeo. Eu acho que ele é meio hipervalorizado. É mesmo? Eu acho, mas É polêmico mesmo. é polêmico. Eu Porque Aí eu não, discordo. Eu acho não é você, é é todo metade do mundo. mundo, metade do mundo. Uhum. Mas é que eu digo para mim, porque eu tenho um grande problema, que talvez seja algo particular, com a minha relação com o cinema, porque eu gosto de cinemas de imersão. Para mim, Uhum. eu tenho que esquecer da vida, assim. Eu gosto disso. Eu gosto de entrar no cinema e a hora que acende a luz, tipo, que mundo eu estou, que dia é hoje, para onde eu vou. Eu gosto disso, eu gosto de esquecer. E eu tenho a impressão que o Tarantino não gosta disso, sabe?
talvez seja uma questão de geração, e eu até conversei com outro amigo meu sobre isso, que o Tarantino realmente não tem essa preocupação, e a gente vê isso no próprio Kill Bill, porque eu engrenei no Que o Kill Bill que Bill até. ele colocou tudo que ele queria enfiar, né? Ele fala assim, eu coloquei anime, eu gosto de anime, eu coloquei, eu gosto de faroeste, eu coloquei, né? As principais referências dele. Assim, ele Mas esse é o botou Ennio problema. Morricone, botou música Sim. atores que ele gosta, ele colocou todo mundo, né? Assim, Só que esse é o colocando problema bala. meu com ele. Aí ele parece que ele é um filme sobre referências, sabe? Ele não é um filme sobre uma história, é um filme que eu quero fazer referências às questões estéticas do cinema, assim. E aí, por exemplo, Ele é bem estético mesmo, né? Ele é a bem hora que eu, mais legal pra isso. é a hora que eu me desliguei no filme, a hora que na verdade não é a Kill Bill, né? Que eu não sei nem o nome da personagem, é uma turma Beatrix lá. Kido. Ela Beatrix. É que começa. ela não tem nome no primeiro filme, dá É, um efeito sonoro, assim, na hora que vai falar, aí tipo, não acontece nada, ou passa um som por cima, porque eles não querem revelar o nome dela, aí no segundo filme eles falam. boa, essa Ele ideia é tem boa. esse efeito sonoro. Bacana. Mas enfim, a hora que ela começa a cortar o braço da galera e começa a jorrar sangue, daí eu Uhum. tava. Aí o que acontece? Eu tava muito com a referência do Pulp Fiction, aquele filme sério sobre pessoas que conversam coisas aleatórias e matam as pessoas. E aí eu não entendi, eu acho que eu não peguei a ideia daquele do próprio Kill Bill. E aí, seguindo em diante, até já fazendo um apontamento sobre o. Me fugiu o nome do diretor. O Do Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, óbvio. Enfim, aí eu me lembro, por exemplo, tem Os Oito Odiados. Os Oito Odiados é um filme que eu gosto, assim, mas não vejo nada Uhum. demais também. Ele tem a fotografia é Nossa, bacana. Não, eu acho acho lindo também. sensacional, Não, tá ele é ligado? Eu bom, mas assisti de novo esses dias. Ele é um é, pouco lento, o andamento dele, mas os diálogos são sensacionais. O que eu é. mais gosto no Tarantino é uma coisa só, e eu acho que nenhuma Ah, não, pessoa faz melhor do discordo. que ele. Diálogo, Ah, não, diálogo. isso Não é tem, verdade. não tem diálogo melhor do Desde que o o do Royal with Tarantino. Cheese não tem, né? Ele é Desde genial. antes, desde o Cães de Cães de Aluguel, Aluguel, que é é verdade. o primeiro diálogo é ele que fala, que é o da Madonna, ele falando da Madonna sobre o Like a Virgin, por que é Like a Virgin, qual que é a história do Like a Virgin. É a primeira cena do Cães de Não, Aluguel. realmente, E ele aí, consegue dali ser. pra frente, todos os filmes dele, que vai o Cães de Aluguel, o Pulp Fiction, o Jack Brown, O Jack Brown é o, legal também. o Kill Bill, Django, A Prova de Morte, que é dele também, que é bom Você vai também. me matar também, mas eu também não gosto de Django. Não gosto de Django? Não gosto de Putz, Django. aí é foda. Mas tem Mas, diálogo bom no Django não, também. Puta, mas tem, então, nossa. isso que é bacana para a gente começar até se entender. O Django, para mim, acontece o mesmo problema. Eu super tava inserido na história, pô, muito da hora a história. Uhum. Mas daí, num momento lá, o Django começa a matar os outros, começa a enxurrar sangue, começa a tocar rap. Tipo, É, porque é é um uma escolha clipe ou é estilística, um né? filme, entendeu? Então esse que é o meu problema. E aí, para pontuar mais uma questão do Tarantino, o Era Uma Vez na América. Gosto Era do uma vez, filme. não. É Era uma isso. vez em Hollywood. Era Uma Era Vez em uma vez em Hollywood, Hollywood. né? Era Uma Vez na É que América. tem Era uma vez na América É muito Uma bom Vez também, do é o Sérgio Leone. Faroeste. O Faroeste. Eu acho que, É, na verdade, é até a ideia do nome, né? era uma vez no Oeste é o Faroeste, que é Daí tem do uma Sérgio vez. Leone, e tem É, Era uma vez na América, isso. que é o filme de máfia do Sérgio Leone, que é Sim, o outro é diretor verdade. fudido, bom pra Sim, caramba. sim, sim. Exatamente. Cometi uma gafe com nomes, mas tudo bem. Não, mas é bom, foi bom você falar do Sérgio Leone, porque o Sérgio Leone, ele é um desses de clássico que você pode introduzir pessoa de hoje em dia para assistir a trilogia do Punhado de Dólares, né, uns dólares a mais, e o Sim. The Good, The Bad and The Ugly, que é Então, até hoje é bom, eu cara, não isso vi aí, cara. nada disso ainda, mas aí é uma outra história que a gente aborda em outros momentos. Aí Vamos para outro momento. para o próximo momento. Mas o Era Uma Vez em Hollywood também, beleza, eu até achei interessante. O filme é muito bom em vários aspectos. Aquela cena da tensão que ele cria a hora que o personagem do Brad Pitt vai lá para a vila do, do, do Charles Manson, lá da seita dele, é muito Muito louco. interessante, muito bem boa. Só que para mim esse é o problema, ele flerta demais com a desconstrução, parece que a hora que você começa a levar a sério ele pega e faz alguma Mas coisa é estranha. isso.
Mas é então, isso o Tarantino. O então Tarantino é é por isso isso. que eu não consigo gostar dele. Eu até uma vez, né? Ele quer isso, ele quer construir até de repente a coisa. É aquela cena do Infiltrados que você já falou que você não gosta É, do. assim, De a tipo, a quebra coisa tá acontecendo e de repente quebra a expectativa. O é, Tarantino ele faz isso em todo o filme, às vezes, várias vezes no filme, né? daí eu me O desligo. matando, dando spoiler do filme. Ah, Agora, tem, tem, Bastardos tem... Inglórios, se alguém não viu Bastardos Inglórios, Ah, não. mas a cena que Não. ele mata o Hitler, eu acho Sim, sensacional, sim. sensacional aquela É. cena. Que ele, pô, a cena O final Bastardos que é um Inglórios negócio também. que. Eu gosto também, é um filme, mas não é um filme assim que eu, tipo, caramba, que filmão. Mas enfim, o Tarantino tem essa questão, assim, e eu acho que vale a pena a gente uma hora abordar só sobre A ele para gente tá trazer mais falando polêmicas. sobre referências, né? E Sim. aí você falou das suas referências, mais ou menos até o ano 2000 e todas as. E qual que é você falou Jurassic Park, mas não sei se essa foi a sua maior experiência ou melhor experiência. Qual que foi a sua melhor ou seu top 2 top 3 de melhores experiências dentro de um cinema? Que você assistiu ao filme e que você assistiu ao filme, aquele filme que você não precisa ser o melhor filme, mas qual que é a referência de cinema tua, do ato de ir ao cinema, Sim, sim, sim. assim. A primeira, sem sombra de dúvidas, eu não sei nem se foi nesse vídeo ou no outro que a gente falou, mas foi o Dark Knight, porque eu consegui ver ele sem Você falou. trailer. Uhum. Esse aí É verdade, você foi falou. absurdo, foi uma experiência muito, muito boa. Deixa eu tentar pensar. Eu não sei se eu considero também, porque a gente já entra num outro momento que é Vingadores Ultimato e o próprio Guerra Infinita também. Aham. Foram dois momentos, mas eu Só avisar acabo. que a minha bateria do celular tá nos 10%. Caiu para Tá dez bom, por não, cento tranquilo. agora. Só Vamos para para os avisar para finalmente. não ter Eu só quero não cometer pecados depois olhar e falar como é que eu Não, não vai. falei daquele filme. A gente faz um Mas, segundo. também, se for o caso. Mas se eu for lembrar, eu acho que eu vou mencionar o Guerra Infinita e o Ultimato, assim, porque eu estava em momentos muito, muito inseridos, assim, com a questão do momento Marvel, assim, e eu consegui ver ambos sem spoiler, então foi muito bacana conseguir pegar a história na íntegra sem spoiler e viver aquela emoção, assim, foi É. extasiante, assim, Nesse de impacto aí, desses dois aí que você está falando, com certeza, eu nem sei se eu considero melhor, mas talvez eu considere. Mas o que me impactou mais dos dois foi o Ultimato na cena final ali. Foi um negócio arrebatador, foi um negócio espetacular para mim, desses aí, né? Desses que você falou. Mas, assim, de experiência de cinema, eu lembro que eu tive um arrebatamento com Mad Max, a Estrada da Fúria, que é é do, óbvio, é muito do, difícil lembrar. no, Sim, no IMAX, eu fui assistir no IMAX, aí eu consegui assistir bem sim, sim, no spot certo, assim, no meio do cinema, e sim. aquele filme foi feito para o IMAX. E eu lembro também de Interestelar. Interestelar, quando eu assisti, que ele é 2D, ele não tinha o óculos, o Interestelar, é a opção do Nolan. Eu lembro da cena deles entrando no buraco negro, também que foi feito para IMAX, né? Eu Sim. assisti também no IMAX, assisti quase sozinho na sessão, porque era tarde, assim, eu fui no meio da tarde assisti só. Cara, foi uma experiência cinematográfica muito integração do som com a imagem, com o que estava acontecendo, aquela trilha do Hans Zimmer e o do Mad Max também, que é aquela coisa tipo frenética que não para um segundo, aquela hora que quebra tudo e que o guitarrista vem, estica perto da Aquilo tela. lá é. Eu lembro dessas experiências dentro do cinema e essas experiências nem foram. Não que eu não goste desse filme, eu gosto pra caramba dos dois, são filmes maravilhosos, mas não são assim os meus filmes favoritos. E nem são as experiências assim de tipo, eu comprei uma pipoca, que eu me lembro do dia, tudo certinho. Eu lembro da experiência do filme, tá ligado? Sim, Do que aconteceu. sim, sim. E foram uma das. Talvez eu tenha outras, mas essas são as que vieram primeiro na Sim. cabeça. Então, Eu me lembrei de uma outra agora, conversando. Primeiro que realmente vai ser difícil a gente lembrar todos os filmes, mas o Mad Max também é menção super honrosa, nossa. não dá para esquecer também aquilo. E falando também, os Mad Max antigos foram filmes importantes para mim também. Eu ia esquecer deles também, principalmente o segundo.
porque o segundo eu me lembro que foi o que me fez gostar muito dessa estética de distopia, de cenário apocalíptico, assim, que é algo que eu gosto até Negócio hoje, meio assim. steampunk, né? Um negócio meio Total, total. Eu steampunk, gosto assim, de né? O Livro de Eli, qualquer filme que visite esse cenário assim, é um filme que eu acabo dando uma chance, muito interessante, assim. Mas enfim, acho que talvez depois anotando a gente consiga fazer lembranças a todos, assim. Mas assim, algo. Eu revi todos, assim, eu gosto muito do 1, eu não gosto daquele da Cúpula do Trovão, que era justamente o mais conhecido aqui no Brasil, porque Sim, passava sim, na sim. sessão da tarde, o Cúpula Sim. do É porque Trovão. tinha Tina Eu, Turner, daí foi uma é, outra pegada. É, realmente, tem umas questões, assim. Mas enfim, mas o 1 é era um. brabo, é um filme independente, é um filme Mas independentão, né? se você vê o 2, eu acho que o 2 é mais brabo que o É 1. bom também, é É bom que o também pra 2 é caramba. totalmente independente, que eu me lembro que na história, me ajuda a lembrar o nome do diretor, o Ah, eu não vou lembrar desse daí, que é o velhão que fez, George George Miller. Miller, isso. Então, parece que ele Que vendeu fez a. Baby o Porquinho Atrapalhado também. É, Totalmente parece doido. que a van dele, que tem numa cena lá, a van era dele, que destruíram. É uma coisa muito independente, assim. Enfim, mas assim, para não perder o filme da meada, eu me lembro que eu tive uma experiência muito boa também, que eu acho que dá até para mencionar que é mais uma experiência de cinema e não uma experiência de evento, porque eu acho que os Vingadores entram de questão de É, o evento, questão de evento, né? construção, Uhum. eu acho que é outro papo. Mas foi Blade Runner 2049. Cara, eu me Nossa senhora, lembro que que filmão. aquilo foi. E eu me lembro que aquilo eu saí extasiado porque, primeiro, eu gosto demais do Blade Runner. Outro pecado que eu cometi, eu esqueci de falar do Blade Runner. Também foi um filme muito importante Sim. para mim na época. Mas aí, quando saiu o 2, Minha mãe tinha um LP do Blade Runner, que tinha as músicas do Vangelis, e tinha aquelas músicas instrumentais, tinha sim, é tudo, assim, doideira. aquela trilha noir total, assim. Ela Sim, tinha o discão, aí eu me lembro que eu gostava da capa daquele disco, e eu fui ver o filme, pô, porque eu era pequeno, né? Minha mãe sim, tinha, sim. quando lançaram um filme, ela tinha o LP. E aí eu fui, eu vi o vinilzão lá, aí eu assisti esse filme muito depois do Blade Runner, né? Que é um Sim, sim. filmaço, né, também. Sim, sim. E aí eu me lembro que o que mais me impactou, porque ele tem uma fotografia impecável, do início ao fim, assim. Só que a escolha estética da cena final, para mim é uma coisa absurda, porque você tá vindo daqueles planos absurdamente grandes, aquela estética grandiosa, e aí o final do filme é claustrofóbico, porque eles estão dentro de um carro num mar negro. Você lembra disso, cara? Uhum, lembro, lembro, lembro. Cara, e aquela agonia, eu vi aquela agonia claustrofóbica e onde não há luz. Então, assim, é uma quebra de expectativa, considerando o que o filme construiu, mas ela é boa, porque ela te tira daquele Uhum, cenário grande e te joga dentro de um buraco. E, cara, uhum. eu falei assim, como que pode eles me ter um clímax desse nível, sabe? Do 2049. E, cara, pra gente também nos prolongar mais, E é porque um filme, a cena da projeção, essa cena é linda, cara. O Villeneuve Guilherme Villeneuve. até ficar, pô, mas Outra esse menção filme, honrosa também, acho que a gente também. esse é o meu filme bom que teve bilheteria ruim. É o meu maior exemplo, Ah, assim, eu sim, acho. sim. Tem vários aí que a gente pode colocar, mas esse, para mim, Sim. cara, ele já era um diretor conhecido. Não é que a bilheteria foi péssima, mas ela foi ruim. Esse filme tinha que ter sido o bilhão, tá ligado? Eu Pois até não prefiro que não demora. seja bilhão, porque aí a galera Mas é não difícil. conhece direito, aí fica essa coisa, tipo, mais artístico mesmo. Você pode falar. Porque Sim, sim. se é um blockbuster, a galera começa a dar as interpretações erradas. Eu tenho medo disso. Eu prefiro que o filme vá fazendo a caminhada dele, tipo, o Clube da Luta. Sim, sim. E, né, talvez seja um pouco hipster da minha parte pensar dessa maneira, mas eu sei lá, É. eu trato com mais carinho, eu abraço esse diretor, porque, pô, Duna de novo, cara, o cara fez de novo, o cara faz, isso aí é Pois é. muito brabo, cara. É a Eu quero cena fazer. da mulherzinha, da projeção em cima da mulher de Sim, carne e sim, sim. osso. Sim, sim, é Porra, bacana, é que, que, bacana, é que, muito bom. que, que isso, velho? Que Ó, isso? e aí, até fazendo um apontamento, o Jared Leto tá bacana naquele filme, o personagem dele. Sim, sim, Né? ele foi um personagem. Ele Bacana. é um bom ator, como a gente falou, ele é Sim. um ator, só que, né, ele entra nos É. projetos errados aí, às vezes erra, e ele também não é aquele ator, ele arrisca, né? Ele tem no Hacking
para um Ah, Sonho. É um filme que eu verdade. nunca mais assisti esse filme. Eu talvez nunca mais assista, porque é muito forte. Talvez assista, mas enfim. Aham. Mas é um filmaço e ele tá bem no papel também. Ó, eu quero comentar 4 filmes aqui que eu não posso esquecer, eu estava em mente com eles. Um é uma menção honrosa ao Villeneuve, que é A Chegada, que é um filme muito... A questão de você mexer com o tempo e que você vê o tempo, porque, na verdade, a sua forma de vida, ver o tempo daquela maneira, é muito genial, nos faz pensar Uhum. demais. Mas filmes que, voltando a filmes que me marcaram também, que eu não posso esquecer, que é um filme ruim, mas é bom. Highlander. Highlander fez Uhum. muito parte da minha infância. Eu adorava Uhum. aquilo. Ele é um Boa, boa, filme. boa. Isso é uma referência mesmo. Ele é um filme que eu revisitei ele tem uma série de problemas. Eu assisti esses tempos. Os efeitos especiais são muito Não, antigos. não, Nossa. e tem uns problemas de direção que você não entende porque o personagem faz tal coisa, assim. E eu Uhum. chego até a pensar, não cheguei a ver a ficha técnica, mas Mas tem a música, né? a Tem a música, música, né? a A música do construção da Queen é histórica, exatamente, é muito boa. E outra, eu adoro castelos, aqueles castelos na Escócia, eles são muito bons. Não, e outra, uma coisa que daí não dá para negar, indiferente se o filme é bom ou ruim. Aquele vilão, para mim, tá no hall dos melhores. É um dos poucos Uhum. vilões que ele é mal por ser mal, mas eu compro a dele. Aham, Tipo, ele é o Kruger, acho, né, o nome dele, eu aham. não sei. Ele é muito bom, Muito aquele bravo, vilão, né? muito Dá medo, brabo. né? Dá medo, dá Exatamente. medo. Então, assim, eu compro que ele é mal por ser mal, não tem problema. Não tem problema ele ser. É... O pessoal usa o termo, acho que é polarizado. Não, não é polarizado. Me fugiu o termo aqui certo que se usa para isso. Mas, enfim, Eu não sei. gosto. É, outra hora eu lembro esse termo. E Logan, acho que também não dá para deixar. Logan também foi um grande presente, assim, dentro dos filmes que a gente sempre gostaria. É um western adulto, assim, com um herói. Então, é um presente você ter um filme que não se preocupa em ser herói, é um filme sobre pessoas fugindo de uma certa situação. Eu gosto demais. Uhum. E aí, para fechar com Blockbuster também, que é um filme que não poderia deixar de falar, é Círculo de Fogo, Pacific Rim. Eu adoro aquele filme, mas Muito adoro maneiro. Guilherme Del muito. Toro, né? Cara, o Guilherme Del Toro, ele conseguiu pegar o maior fanfic da época dos anos 90, que era aqueles robôs gigantes, se tornar real. Você olha para aquilo e fala assim, Gundam, se fosse Evangelho, real, essas aquilo coisas. existiria daquela maneira. É genial, eu adoro. Eu acho que é um dos filmes que É eu mais bem assisti na divertido esse vida. filme. É bem divertido mesmo esse filme, cara. Eu gosto bastante também. Eu não assisti a sequência, eu só assisti Não ao assista, mesmo que não foi assista, dirigido por ele, assim. não assista, Né? não assista, Porque é um porque grande diretor, né? O Guilherme Del Toro sim, ele é doido, né? Doido, ele é ser doido, ele é doido, é a piração tipo Tim Burton, é o cara que tem sim. estética própria. Esse ano aí ele fez um filme, eu não gostei tanto, Nightmare Alley, que é com que tem uma estética bonita, obviamente, né? Concorreu ao Oscar de melhor filme, mas não é um filmaço, assim, que você fala, nossa, Sim, sim. acabou, explodiu minha mente, mas ele é um diretor que ele Ele é sempre muito é o bom, muito Labirinto bom. de Fauno, Sim, sim, é isso bom. daí, nossa, ele é muito bom, muito bom. Mano, vamos encerrar antes que você fique sem bateria e Pois eu é, já vi que a gente. a minha bateria também, eu já tô, Eu tô. hoje foi Foi serviço mesmo, pegado, temos foi pegado. bastante material. Mas é isso aí. E aí, o que eu ia falar? O que eu ia falar? Ah, sim. Tô vendo que o nosso formato vai acabar mais migrando para um mini podcast sobre cinema e tal. Isso é difícil a gente manter no formato, mas vamos se adaptando. Esse Até para vídeo, manter no tema também, se a gente conseguir, né? se a gente Se a conseguir, mas gente conseguir, enfim, assim como a gente tá mencionou bom. no início, se você, corajoso, esteve aqui até o final ouvindo a gente falar, talvez você seja igual a gente, que gosta de ficar ouvindo sobre cinema. Então comenta aí para a gente fazer mais disso aí. A nossa pretensão é simplesmente conversar, então a gente será muito grato se a gente conseguir conversar mais sobre isso, com ideias de outros e o YouTube ou a plataforma que seja, aí ela nos dá esse alcance, então é muito bacana a gente poder transmitir essas ideias, essas experiências e ouvir de volta isso tudo também. E aí, É quer isso adicionar aí. mais alguma coisa? É isso aí? Ah, cara, eu agradecer aí a paciência com as minhas
entradas em cada... Porque as suas referências são as Não, tá minhas certo. referências, aí É, acontece, né? E o desvio de caminho, eu acho que... Ó, desvio de caminho é uma coisa que a gente faz sim, bastante, bastante, e eu bastante. acho que a Eu gente... acho que é meio inevitável, não vai ter como Eu evitar acho que isso. já encontrando a missão, A o mote do personalidade. canal é esse, né? A Isso personalidade aí. é essa. E a gente segue esse caminho e vamos que vamos, né? Mas é isso aí, agradecer aí, tamo junto. É isso aí. Valeu, galera. Nos vemos por aí. Falou.